Obrigada, Senhor, por ter me trazido a este lugar. Porque as lutas, as dificuldades sempre nos alcançam, né, amada igreja? Nós nunca estamos livres das dificuldades, das enfermidades, das tribulações. Mas o Senhor é o nosso Deus, é aquele que vela por nós, é aquele que trabalha por nós, né? Glória a Deus. Eu quero deixar aqui um versículo para toda a igreja, que se encontra em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 2, que nos fala desta maneira: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito, pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Amada igreja, nesta noite eu quero dizer para a igreja que eu não sou pregadora, os meus filhos são pregadores, o meu esposo, a minha filha, mas eu sou uma intercessora da minha família, sou uma intercessora da família de Deus, sou uma intercessora do povo de Deus. Sou essa mulher que o Senhor me escolheu para ser uma intercessora, para interceder, para clamar ao Senhor, para orar, buscar e crer que o Senhor há de nos responder. Glória a Deus. E nesta noite, igreja, estou aqui para testemunhar. Estou muito grata ao Senhor Jesus pelo milagre que o Senhor operou na minha vida. Ano passado, em agosto do ano passado, que esse ano fez um ano, fazendo meus exames de rotina, como todos nós precisamos fazer todos os anos. Nós temos necessidade, todas nós mulheres precisamos fazer os nossos exames de rotina, né? Todos os anos é necessário que a gente venha fazer. E ali eu fiz meus exames, e me surpreendi com uma situação que foi descoberta, que eu estava com 3 nódulos na minha mama esquerda. E nesse momento que eu tive conhecimento já dessa situação ali na clínica onde eu estava só, meu esposo tinha me deixado ali, e eu disse para ele: não, você pode ir, eu vou só fazer os exames e demora e tal. Ele tinha uma reunião para ir na igreja do Montes, lá na igreja que ele faz parte, lá do Ministério da Mesa Pastoral, e ele tinha que estar lá. E eu fiquei sozinha naquela clínica, e eu me deparei com essa situação. E a médica que estava comigo, que fez aqueles meus exames, que foi na ultrassom mamária, que foi descoberto que eu estava com 3 nódulos na mama esquerda. E naquele momento ali, eu fiquei quietinha ali naquela sala. Mas quando eu saí da sala do exame, eu fiquei na recepção, e eu tive que me preparar para pedir um Uber, para voltar para casa e tal. E aí a ficha lá fora começou a cair, a ficha. E eu comecei a pensar assim: meu Deus, eu estou com 3 nódulos na minha mão esquerda. E aí eu comecei a chorar. E eu acho que o meu choro chamou a atenção das atendentes, das pessoas que estavam ali. E algumas pessoas se aproximaram de mim e trouxeram água de açúcar para eu tomar. E ficaram assim um pouco preocupadas comigo. E aí chegou o conhecimento que a médica, chegou o conhecimento para a médica que eu estava nessa situação. E ela mandou um recado para mim que eu não saísse, ficasse, que ela ia repetir o exame. Acho que ela se preocupou. E quando eu fiquei ali aguardando ela me chamar novamente, que eu voltei para fazer outra vez o exame, já não era aquela médica, mas era um outro médico, já um médico com mais experiência, era um médico mais maduro, ela era muito jovem. Acho que ela ficou assim, talvez em dúvida, e não soube se expressar também para mim, né? E aí quando eu voltei, fiz o exame novamente,
Aí o médico explicou assim para ele: olha, a senhora está com 3 nódulos, a senhora não se preocupe, a senhora vai voltar para a sua médica vai lhe orientar, a senhora vai fazer um tratamento, os cuidados e tal, e a senhora vai ficar bem. Ele já trabalhou diferente em relação à primeira médica. Então, irmãos, quando eu saí ali daquela sala, daquela clínica, já saí ali muito pensativa, já saí ali um pouco preocupada. E começou todo o procedimento. Então, dali já comecei a ter que fazer um exame que nós sabemos que é uma biópsia. Hoje, irmãos, tudo se faz uma biópsia. Graças a Deus por isso, né? Nós não devemos mais se preocupar, como vai ser preciso fazer uma biópsia. Não. Não se preocupe, porque em tudo se faz uma biópsia hoje em dia. Então, ali eu fui fazer aquela biópsia. E nesse dia, irmãos, eu fui fazer uma biópsia junto com a minha filha. E a minha filha também estava fazendo uma biópsia também, da mama dela também. E, para a glória de Deus, a minha filha estava livre de todo mal. Mas o meu exame, o exame dela, o meu problema. E aí foi descoberto que eu estava com câncer de mama. E dali em diante, foi muito difícil e eu já comecei a pensar: Senhor, eu sei que Tu está no controle de todas as coisas e todas as coisas, Senhor, têm um propósito. Não tem nada que não tenha um propósito na nossa vida. Tudo que nos veio, tudo que é nosso controle, porque o Senhor tem um propósito. E naquele momento, irmãos, eu fiquei ali pedindo socorro de Deus. E quando nós recebemos aquela resposta daquela situação, meu esposo, os filhos, todos ficaram arrasados, né? Todos choraram e tal. Mas o Senhor me deu uma palavra que eu acabei de ler. E coloquei dentro do meu coração. O Espírito Santo falou comigo que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. E eu comecei a viver esta palavra. Comecei a dizer para mim mesma que o que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. E eu comecei a dizer para as irmãs da minha igreja, a igreja toda, a igreja oraram por mim, as irmãs choraram junto comigo, as irmãs sofreram junto comigo. Eu percebi o amor da igreja pela minha vida, eu percebi o amor das irmãs por mim. Eu fiquei assim, sabe, glorificando o Senhor, dizendo: Senhor, eu não entendi, nem sabia que eu era tão amada desse jeito. Aleluia, Jesus. E ali, irmãs, a igreja começou a orar. Meu esposo começou a pedir oração aos pastores, aos amigos. E foi uma corrente de oração muito grande. O pastor Raimundo deve ter falado juntamente com a pastora Rose sobre a minha pessoa, sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Vicente. E ali eu creio que vocês intercederam por mim, que vocês oraram por mim. E muitas vezes eu falei para o Senhor assim: Senhor, se você não ouvir a minha oração, Senhor, mas que tu possa ouvir a oração daqueles que clamam por mim. Glória a Deus. E eu queria assim, eu confiava que o Senhor estava ouvindo a oração da igreja. E eu digo para a igreja, para os irmãos, que tantas pessoas oraram por mim, irmãos. Pessoas que da nossa cidade, da nossa capital, pessoas de outros estados, pessoas de outros países oraram por mim. No Canadá tinha pessoas amigas que oravam por mim. Nos Estados Unidos tinha alguém que orava por mim. Em tantos outros lugares. E eu acreditava assim que aquela oração estava chegando na presença do Senhor. E eu sabia que o Senhor tinha um propósito comigo. Irmãos, e naqueles dias, naquele momento que eu estive nessa situação, cada dia o Espírito Santo falava comigo. Cada dia eu tinha uma conversa com o Senhor. O Senhor sempre estava falando comigo. O Senhor sempre estava dizendo algo
Glória a Deus. E o Senhor Jesus, eu entendo que Ele prova verdadeiramente aquele que Ele ama. É muito difícil nós entendermos isso, que o Senhor prova aquele que Ele ama. Glória a Deus. Então, amada igreja, ali eu fiz aquele exame, então eu comecei a me preparar para uma cirurgia. E dia 19 de novembro do ano passado, eu me preparei para fazer essa cirurgia, fui para o hospital, passei o dia ali dentro daquele hospital, fazendo todo o procedimento para a cirurgia. E naquele dia, meu esposo foi me deixar juntamente com a minha neta. E eu vinha comentando com os pastores ali no carro, e eu falava para o meu esposo e para a minha neta, e dizia para eles assim: lá no céu vai ter uma nova história, no meu currículo do céu. No meu currículo do céu vai ter uma nova história, porque nunca trabalhei fora, nunca coloquei currículo em lugar nenhum, mas lá no céu tem o meu currículo, desde o dia que eu aceitei Jesus. O meu currículo está lá. Glória a Deus. Então ali eu passei o dia naquele hospital com a minha neta. E quando foi no momento que eu tive que chegar para ir para fazer a cirurgia, antes de fazer a cirurgia, irmãs, eu tive que passar por um procedimento que eles falaram que era uma marcação na minha mama. E eu, convicta, não conhecia, não sabia. E eu fiquei assim: a marcação com certeza vai ser uma canetinha que eles vão passar lá e vão marcar. Vou chegar lá no centro cirúrgico. Só que não era, irmãos. A marcação era 4 injeções, 4 aplicações na minha mama, que essa aplicação era um contraste, era um medicamento para que ali fosse visto com melhor condições para o médico fazer a cirurgia. E nesse dia que eu tomei essas 4, era 3, a moça errou, tive que tomar mais uma, foi 4 aplicações, e cada uma aplicação daquela, irmãs, a furada da agulha não doía, o que doía era o produto que entrava dentro de mim, era o líquido que entrava. E ali eu gritava com dor daquele líquido. E a médica dizia assim: meu filho, é muito doloroso mesmo, a gente entende, mas é necessário fazer. Glória a Deus. E ali eu fiz aquele procedimento. E quando chegou a hora para mim ir fazer a cirurgia, subir para fazer a cirurgia, e quando eu estava lá com a minha neta tem 20 anos, já começou a fazer faculdade de medicina, ela é bem dedicada na medicina, e ela estava comigo. E quando eu cheguei ali para ir para aquela sala de cirurgia, eu disse para ela: minha filha, agora que dentro de mim tem algo me falando, dentro de mim, que eu não vou acordar da cirurgia. Então você vai dizer para sua mãe, você vai dizer para o pai, que os meus netos chamam o avô de pai. Você vai dizer para ele, para os seus tios, que eu vou entrar para o centro cirúrgico, mas eu sei que eu não vou voltar. E ela disse: pai, mãezinha, como é que você pode pensar assim? Agora há pouco você estava falando que era mais uma história do seu currículo e tal. Eu disse: minha filha, mas algo está me falando dentro do meu coração que eu não vou acordar. E ali, quando nós estávamos conversando aquele assunto, que eu estava sentindo profundamente aquele assunto dentro de mim, o médico chegou para me pegar, para levar para o centro cirúrgico. E quando ele veio me pegar, ele pediu o exame do coração. Me mostra o exame do coração. E a minha neta entregou. E quando ele olhou aquele exame, ele disse: não, eu não posso fazer sua cirurgia. Na mesma hora ele disse. E nós ficamos assim surpresos: não posso fazer porque você tem 2 problemas no seu coração. Eu sei que eu tenho problema de um bloqueio no meu coração. E aí ele disse: não posso fazer. E o cirurgião entrou na hora, chegou lá, e ele disse: nós não podemos fazer a cirurgia dessa senhora, porque se nós formos fazer a cirurgia dela, ela não vai acordar da anestesia.
e ela vai ter um infarto na mesa de cirurgia. Então nós não podemos fazer. E o médico já queria fazer com anestesia local. E ele disse, não, ela não tem condições de fazer. Então, irmãs, naquele momento ali foi um momento difícil para mim. E nós tivemos que voltar. E o médico pediu para que eu fosse fazer um exame de cateterismo, para poder ver as condições, se eu tinha condições de fazer uma cirurgia. E aí, irmãs, eu chorei, falei com Deus e disse assim para o Senhor, até falei assim para o Senhor, Senhor, se tu queres me guardar, me leva, não deixa que eu precise fazer cirurgia. Eu falei isso para meu esposo, mas eu falava com o Senhor, se eu estou com problema no coração, além dessa situação eu estou com problema no coração, pois desliga o meu coração e me leva, Senhor. Mas o Senhor não queria fazer isso, né, irmãos? O Senhor não queria me levar, o Senhor queria me trazer a um lugar como esse para me testificar, para me testificar. O Senhor é Deus que pode e que glória a Deus. Nós estávamos aniversário de casamento e eu estava triste porque nós fazíamos o nosso aniversário de casamento sempre juntos e nessa data nós estávamos nessa situação. Mas o Senhor, Ele não permitiu que eu fizesse aquela cirurgia e que eu voltei do hospital. E quando eu cheguei em casa, naquele dia, naquela noite, eu fiquei muito triste por não ter feito, porque quando você está numa situação, você quer ver resolvida, né? Você acha que é melhor resolver logo do que você ficar prolongando mais ainda. E naquele dia não foi possível ser feito, e eu fui para a igreja, e nem um dia lá na igreja, eu voltei na casa do Senhor. Descobri a situação em agosto, e nós estávamos trabalhando para uma conferência de mulheres em outubro. Mas eu não parei nem um dia. Não me entreguei à situação, não me entreguei ao desespero, mas eu confiei no Senhor e acreditei que o Senhor tinha algo para fazer na minha vida. Glória a Deus. E naquele dia que eu cheguei na igreja, naquele dia 19 de novembro, que eu botei o meu pé na porta da igreja, o Senhor falou comigo e disse: hoje eu te provei como provei Abraão. E ali, irmãos, eu passei aquele momento meditando que eu passei um dia dentro do hospital, fazendo todo o procedimento para uma cirurgia. E na última hora, não deu certo. Glória a Deus. E eu fiquei meditando. Bem diferente a história de Abraão, bem diferente pelos nossos dias de hoje. Mas foram dias de momentos de angústia, de tristeza, de dor, de tantas outras coisas, né? Então, irmãos, quando foi no outro dia, que era sábado, dia seguinte, que eu acordei, a minha mama, ela estava enorme e estava preta, toda escura. E eu me apavorei com aquela situação, com dores, e a minha neta ligou para o médico e o médico falou que tinha sido por causa do procedimento que tinha sido feito, e eu não tinha feito a cirurgia. Então, aquele contraste estava dando reações em mim. Então, ali foi um momento bem difícil, bem medicamentos e tal, e me preparando para ir fazer esse cateterismo. Depois do cateterismo, saber se eu podia fazer cirurgia para poder fazer essa cirurgia. E eu fiz aquele exame, muito difícil, muito perigoso também. Mas o Senhor me deu vitória. E quando foi 17 de dezembro, eu fiz a cirurgia. E para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor me deu vitória naquela cirurgia. O Senhor foi comigo, esteve comigo, me deu vitória, me trouxe de volta para o meu lar. Então, ali começou a minha história. Essa cirurgia foi em dezembro. Quando foi na primeira semana de fevereiro, eu comecei a fazer o tratamento de quimioterapia. Então, a quimioterapia, irmãs, é um momento muito difícil. É um tratamento muito difícil que traz muitas reações, muitas dificuldades. E eu
acontecer tantas coisas. Para começar, amadas, a primeira coisa que me aconteceu foi perda do meu cabelo, né? Perdi todo o meu cabelo, fiquei com a minha cabeça toda peladinha, né? Eu já estou com cabelo aqui já, porque Jesus é bom, né? Meu cabelo já está de volta para a glória de Deus. Então, irmãs, ali eu comecei a fazer aquele tratamento. O médico me orientou que era bom que eu fizesse, né? Porque é uma prevenção para que eu pudesse estar mais segura, né? Daqueles vírus, daquela situação, daquelas células cancerosas que podiam estar localizadas em outro lugar do meu corpo. E essa quimioterapia, ela passa no nosso corpo, no nosso sangue. E a situação é bem difícil, mas é para o nosso bem. Então, amada igreja, ali o médico falou, na hora que você for fazer esse procedimento, possivelmente você vai ter problemas de náuseas, você vai ter um problema de aceleramento no seu coração, você vai ter um problema de formigamento no seu corpo. Mas se você sentir qualquer uma dessas coisas, você fala para a médica, para as enfermeiras que estão lá, e a gente vai lá e faz alguma coisa, um outro procedimento, alguma coisa. E quando chegava aquele medicamento ali para me tomar, o sofrimento era grande, furava 3, 4 vezes para poder conseguir encontrar uma veia, porque eu era bem gordinha, eu era só gordinha ainda, mas eu era mais. E ali foi bem difícil. E quando aquele medicamento chegava, ali, irmãs, e a moça chegava, começava a colocar aquele medicamento, eu levantava minhas 2 mãos e profetizava para quem quisesse ouvir. Eu não falava baixo. Eu dizia, olha Jesus, esse medicamento, ele veio do banco do céu. E esse medicamento, Senhor, será transformado no teu sangue. E é o teu sangue que vai entrar no meu sangue. É o teu sangue que vai passar nas minhas veias. E é no teu sangue, Jesus, que vai repreender e vai retirar todo o mal que está dentro do meu corpo. Glória a Deus. E aí eu fazia aquela oração com as minhas mãos estendidas. E pelos olhos da fé, igreja, eu vi aquele medicamento sendo transformado no sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. E aí, irmãos, eu aplicava aquele medicamento e o Senhor enviava anjos e ali eu adormecia, fazia ela dormir. E as enfermeiras comentavam e diziam, mas é diferente com ela, porque aqui todas as pessoas que vão tomar esse medicamento passam mal, sente problemas e tal, e a sua mãe está dormindo. E aí a minha filha dizia, ela está dormindo. E aí eu dormia até aquele medicamento terminar, 3 horas e meia de medicamento entrando ali nas minhas veias. E ali, irmãos, o Senhor era comigo, o Senhor me dava vitória. E o Senhor me deu vitória, irmãos, todos os dias. Eu fazia aquele procedimento de 20 e 21 dias. Então foram só 4 quimioterapias, mas foi 4 que me deixavam numa situação muito difícil. Nessas 4 quimioterapias, eu voltei para o hospital 4 vezes. Eu voltava para o hospital. A primeira vez que eu fui para o hospital, eu fui em ambulâncias, eu fui em gritos de dores, porque eu tomava esse medicamento um dia, esse tratamento. No outro dia, eu tinha que tomar um outro medicamento em outra clínica, que era para aumentar a minha imunidade. Eu não podia ficar sem tomar, porque aquele tratamento, ele baixa muito a sua defesa. E quando eu tomava essa injeção, esse medicamento, ela mexeu com a minha coluna. E eu tenho na minha coluna, que eu tenho mais, eu até repreendi, em nome de Jesus, 3 hernias de disco na coluna. E esse medicamento, ele desencadeava um problema na coluna, que trazia umas dores terríveis, que eu precisava ir para o hospital em gritos e dores e tomar aquela injeção de morfina, porque era só com ela que passava essa dor. E foram muitos momentos difíceis que eu passei quando estava fazendo esse tratamento. E quando eu
estava ali sofrendo, meu esposo também sofreu muito comigo, e ele muitas vezes sofria mais do que eu, e foi muito difícil para todos nós, para toda a família, mas ele sempre dizia para mim: minha filha, você vai morrer um dia, mas dessa doença você não vai morrer. Glória a Deus. Ele disse: você não vai morrer dessa doença, em nome de Jesus, você não vai morrer dessa doença. E eu ficava ali esperando no Senhor. Glória a Deus. E quando terminei aquele tratamento da quimioterapia, irmãos, eu entrei na radioterapia. E essa radioterapia é um outro sistema que é um laser que passa sobre sobre a pessoa, sobre a região da enfermidade, e ela queima a nossa pele, ela queima que depois a sua pele fica descascando como se fosse uma queimadura mesmo. Mas só que eu conversei com o Senhor, e eu converso com o Senhor, irmãos, como se estivesse conversando com você. Sabe, eu não tenho preocupação se falo bonito, se tenho palavras bonitas, se tenho palavras bem corrigidas. Não. Eu falo com o Senhor da minha maneira, e sempre o Senhor me ouve e o Senhor me responde. E aí eu conversei com o Senhor e disse assim para Jesus: Jesus, eu tenho tido conhecimento que esse tratamento, ele queima a pele da gente. É um sofrimento muito grande. Mas nesse momento, Senhor, eu quero conversar contigo, Senhor. E eu comecei a conversar e disse assim para Jesus: Jesus, aqui em Fortaleza nós temos um hospital de referência, que é um hospital onde tem uma parte que cuida das pessoas que estão queimadas. E lá nesse local, eu dizendo para Jesus, lá nesse local, Senhor, eles estão pegando a pele do peixe chamado lá na nossa terra de cará. Não sei se aqui o pessoal conhece, né? E lá eles colhem essa pele desse peixe, e eles têm essa pele dentro do hospital, para aquelas pessoas que chegam com muita queimadura de muito grau muito alto, e eles colocam aquela pele sobre a pele da pessoa. Aí eu fiquei dizendo para Jesus: tu sabe, Senhor, que nesse hospital tem essa pele, mas eu quero te pedir, Senhor, que tu envie do banco do céu uma pele do banco do céu, para que seja envolvida a minha mão, para que eu possa suportar, Senhor, essa situação, esse tratamento. Irmãos, e para a glória de Deus, eu comecei a dizer para o Senhor, e eu disse assim para Jesus também: sabe, Jesus, aqui nós temos um serviço que é prestado aqui por muitas pessoas, não sei se aqui já tem, mas aqui também tem um trabalho que nós chamamos de envelopamento. Uma geladeira está feia, o fogão está feio, alguma coisa assim. A gente chama o rapaz, ele vem, envelopa e deixa a geladeira nova, deixa o fogão novo, deixa o que você quiser. Não sei se aqui também tem esse trabalho. E eu disse: Jesus, envia um envelopamento do céu para envolver, Senhor, toda essa região, todo esse momento aqui, Senhor, para que eu não venha sofrer com essa situação. Irmãos, e para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, eu fiz aquele tratamento, foram 20 sessões daquele tratamento, mas o Senhor me deu tanta vitória que eu chegava em casa pouco dolorida, muito sofrida, mas o Senhor me dava graça que eu conseguia dormir. Nenhuma noite eu fiquei acordada, nenhuma noite eu fiquei chorando de dor, nenhuma noite eu fiquei sem condições de dormir, mas eu conseguia dormir. Então, amada igreja, eu concluí aquele tratamento para a glória no nome do Senhor Jesus. Nesse mês de junho foi concluído todo o meu tratamento, tive alta dos médicos para a glória de Deus, e o Senhor me presenteou estando aqui hoje, nesse estado, nesse lugar, para engrandecer o nome do Senhor, para dizer que o Senhor ainda opera e ainda faz milagres. Amém, igreja? Então, amada igreja, o Senhor trabalhou por mim de todas as maneiras. Teve um momento que eu cheguei
filha, que ainda não tinha começado o tratamento ainda, e ela disse assim: mãe, amanhã eu vou passar aqui para lhe pegar e vou levar a senhora para a senhora fazer a sua sobrancelha, porque eu tenho uma sobrancelhazinha aqui natural, e eu vou levar a senhora para fazer a sua sobrancelha, e porque a senhora vai perder todo o seu cabelo e a senhora vai perder a sobrancelha também, a senhora vai ficar muito difícil sem a sobrancelha. Eu disse: minha filha, mas esse negócio de sobrancelha aí é tão cara, né? E eu: não vou, ela não vai. Disse: pronto, que não, quem vai pagar sou eu. Eu disse: não, minha filha, eu não vou fazer. Não vou fazer, porque o meu cabelo vai cair. Deixa a sobrancelha cair também. Ela vai retornar. E ali, irmãos, para a glória do Senhor Jesus, a minha sobrancelha não caiu. Todas as pessoas ficaram surpresas, ficaram assim admiradas, porque a minha sobrancelha não caiu. Então, irmãos, porque eu creio que naquele momento o Senhor olhou para mim e disse: tá bom, filho, então, como tu tem me honrado, eu vou te honrar. Tua sobrancelha não vai cair. Glória a Deus. Então, todo o meu cabelo caiu, mas a minha sobrancelha permaneceu. Então, igreja, tantas coisas que o Senhor fez por mim naqueles dias, que se eu for falar, vou falar de até 10 horas da noite, mas eu não posso fazer isso, né? Então, amada igreja, nós temos um Deus que faz ainda milagres na nossa vida. Quando as situações vier ao nosso encontro, nós temos que tomar posição de fé, de confiança. E às vezes chegavam pastores, e eu notava os pastores da nossa igreja mesmo, e chegavam para mim e diziam assim: pastor, a senhora está bem? Eu: pastor, eu estou bem feliz, estou bem. A senhora está bem mesmo, pastor? Eu estou bem, meu pastor. Uma coisa eu vou lhe dizer: se eu não tiver vitória aqui na terra, eu vou ter vitória lá no céu. Então a verdade é essa, irmãos, que nós temos que entender que um dia nós teremos uma grande vitória, que é a vitória de nos encontrarmos com o Senhor, é a vitória de estarmos na presença do Senhor, é a vitória de chegarmos e dizer: Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Então, amada igreja, nós temos que termos o desejo de estarmos na presença do Senhor, temos o desejo de um dia morarmos com o Senhor, né? Então, nosso alvo, nosso desejo é de estarmos com o Senhor, né? Então, amada igreja, foram momentos difíceis, foram momentos de guerras espirituais, foram momentos de lutas muito grandes. Vocês não têm noção de tantas lutas, mas a palavra do Senhor, cada manhã, cada momento, nos traz, sabe, a alegria, a confiança. Quando o Senhor nos diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E hoje eu estou aqui alegre, feliz, agradecendo ao Senhor. Então, amada igreja, muito obrigada por ter orado por mim. Muito obrigada, pastor Raimundo, pastora Rosa e todos vocês que intercederam pela minha vida. Que o Senhor recompense a cada um dos meus irmãos com a bênção do